Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de linguagens de programação. Dando sequência aos conteúdos que a gente viu, nós vamos falar hoje sobre expressões regulares. Anteriormente, nós conhecemos os autômatos. A gente viu a teoria dos autômatos, que consiste no estudo das máquinas abstratas ou autômatos, como se chamam, bem como problemas computacionais que podem ser vistos usando esses objetos. Lembrando que esses autômatos são nada mais nada menos do que máquinas abstratas que condiz no modelo teórico de um sistema computacional. Então a gente fez algumas simulações com ele, a gente viu que acaba se tendo uma analogia em relação também ao processo de compilação, onde a gente vê a parte da sintaxe, né? Da avaliação dos termos ali, de palavras reservadas e tudo mais. Então a gente observou que com os autômatos a gente pode ver palavras que são aceitas ou não, né? E aí na sequência aqui nós vamos falar sobre expressões regulares. E aí, para falar sobre expressões regulares, primeiramente a gente tem que entender o que seria uma linguagem regular. E entender o porquê de se estudar isso na sequência após autômatos aqui. Qual a relação que tem? Uma linguagem, ela é regular se e somente se algum autômato finito não determinístico a reconhecer. Então vamos lá, vamos retomar aqui o conceito de autômatos, especificamente a definição do autômato finito não determinístico. Não sei se vocês lembram, mas nas aulas anteriores nós conhecemos os AFDs, são os autômatos finitos determinísticos, e eu acabei também mencionando algumas vezes o autômato finito não determinístico. O autômato finito não determinístico, que é o que eu citei há pouco, ele é um autômato que em alguns estados nós podemos ter a possibilidade, dado um alfabeto para aquele autômato, no caso aqui é o alfabeto A, B, né? Podem notar que os símbolos de entrada são sempre, que estão nas transições, são sempre ou A ou B. Então, no autômato finito não determinístico, é possível, estando em um estado e com uma transição para um outro estado através de um símbolo lido e esse símbolo se repetir em uma outra transição. Por exemplo, aqui no estado Q1. No estado Q1 eu tenho uma transição que dá a ideia de um loop, né? Onde a transição volta para o próprio estado Q1, o estado inicial aqui, na leitura do símbolo A. Porém, eu tenho uma outra transição lendo o mesmo símbolo indo para Q2. Então, quando a gente lida com autômatos finitos determinísticos, isso não é possível. Mas os autômatos finitos não determinísticos, nós podemos ter duas transições, como é o caso aqui, lendo o mesmo símbolo, ok? Então, a gente trabalhou mais o AFD. E agora, voltando aqui ao que eu estava explicando a vocês, era definindo que uma linguagem é regular se e somente se algum autômato finito não determinístico a reconhecer. Então, se você tenta aqui passar algumas palavras, né, que são feitas as leituras aqui por meio de um FND, né, que é o não determinístico, isso significa dizer que essa linguagem é regular, ok? E aí, para montar as expressões que a gente pode montar com essa linguagem, a gente precisa de algumas operações. São elas a união, a concatenação e a estrela. A gente pode montar expressões utilizando essas operações, ok? Bom, então nós vimos esses formalismos reconhecedores, né? Como assim formalismos reconhecedores? São essas máquinas que reconhecem palavras, né? A gente
diante de um alfabeto específico, a gente conseguia ali, com algumas linguagens, ler ou não, aceitar ou não palavras, né? Reconhecer palavras. Agora a gente vai ver um outro formalismo, só que ele é denotacional ou também gerador, que são as expressões regulares. Então, diante do conceito de linguagens regulares, né, a gente aprendeu o que é uma linguagem regular, é qualquer linguagem que pode ser aceita por um AFND, então é uma linguagem regular, e aí a gente vai aprender como consiste essas expressões regulares, tá? Como é que ocorrem essas expressões regulares? As expressões regulares são utilizadas como descritores de linguagens, ou seja, a partir destas expressões podemos identificar uma linguagem regular e, além disso, dada uma linguagem, a gente pode escrevê-la de forma simplificada usando expressões. No caso, se essa linguagem for de fato regular. Do contrário, não é possível. Dada uma expressão regular R qualquer, a linguagem que ela representa é referenciada por L de R, que você pode ler como também a linguagem de R, ok? Então, dada uma expressão regular R qualquer, a linguagem que ela representa é referenciada por a linguagem de R, que é essa simbologia aí, L de R, ok? Linguagem de R. Utilização. A gente utiliza as expressões regulares para localizar cadeias em um texto, para criar analisadores léxicos, que é aquele programa que implementa um autômato finito. Isso lida muito com a ideia também da parte de compiladores, que são componentes fundamentais nos próprios, né? E entre outras finalidades, mas a intenção maior do estudo é ainda tentar interpretar de forma abstrata, né, essa semântica aí dos compiladores. Bom, então só que com um formalismo, né, denotacional, que é as expressões regulares. Então, assim como uma expressão aritmética representa um número natural, né, a gente tem uma expressão regular que representa uma linguagem. Por exemplo, a gente tem uma expressão aí natural, né, que é uma expressão aritmética que representa, na verdade, um número natural, né, que é 10 mais 5 vezes 7. A gente vai ter como resultado, né, um número natural aí. Mas a gente pode ter, no caso aqui das expressões regulares, uma expressão também que representa uma linguagem, né, e não um número natural, representa uma linguagem. E aí tem um exemplo, né, que é 0 mais 1 vezes 0 estrela. E aí, aparentemente, é até uma expressão matemática comum, mas a gente vai ver na sequência que não é. Inclusive, observem a simbologia, né? Aí a gente está vendo um exemplo com binários, né? Ó, notem que o alfabeto dessa expressão regular, né, é o 0 e 1, né? Ela representa uma linguagem. Por exemplo, linguagem regular. O conjunto de cadeias de zeros e uns, tais que comece com qualquer quantidade de uns. Notem que isso aqui a gente meio que viu esses enunciados também trabalhando com autômatos. Eu vou determinar uma linguagem impondo algumas restrições. É o caso que acontece aqui, ó. Eu estou dando um exemplo de uma linguagem regular. Essa linguagem aqui, o exemplo é o seguinte: ela tem que atender a essas restrições aqui, ó. É um conjunto de cadeias de zeros e uns. A gente já sabe que é um alfabeto binário, né? Conjunto de cadeias de zeros e uns, tais que comece qualquer quantidade de um. Então, ou seja, a palavra dessa linguagem pode começar com qualquer quantidade de um, inclusive nenhum, né? Ele está dando essa especificidade aí, seguidos necessariamente de um zero e outra sequência com qualquer quantidade de uns.
Essa linguagem aparentemente complexa pode ser escrita em uma forma de expressão regular facilmente, que é 1 estrela, 0, 1 estrela. Ou seja, dando um spoiler do que vocês vão aprender daqui a pouco, quando eu ponho o 1 estrela, eu indico que ele vai começar com qualquer quantidade de 1. O estrela, né? A ideia de você elevar o 1 ao estrela, né? Imagine que é a elevação aí. A ideia de você elevar aqui o 1 à estrela, eu estou querendo dizer que pode ser que não venha nenhum símbolo 1 ou quantidades n de 1. Notem que a gente pode também, com base numa expressão regular, montar um AFND, né? Um autômato finito não determinístico. Mas enfim, voltando aqui, o símbolo estrela, vocês vão ver que ele sempre representa ou conjunto vazio ou uma quantidade n infinita. Então, como aqui diz que comece com qualquer quantidade de 1s, inclusive nenhuma, então ele dá a possibilidade de não começar com nenhum símbolo 1 ou começar com qualquer uma quantidade, infinitas possibilidades, né? Então, 1 estrela. E aí na sequência ele diz o seguinte, que eu tenho que ter um 0. Se vocês observarem, o 0 está representando o que a gente pode chamar de acredito que uma subpalavra, né? Aquele termo que fica no meio, tá? E aí o que é que acontece? O 0 está aqui sem elevação para símbolo algum. O que a gente tem na sequência é um outro 1 estrela. Logo, a gente tem a mesma idealização final aqui da inicial, ou seja, podemos ter qualquer quantidades de 1s, inclusive nenhuma no início, o 0 no meio e quaisquer quantidades de 1 no início, inclusive nenhuma, beleza? A única coisa que vai ter aí, de fato, no mínimo é o 0. Em qualquer palavra vai ter que ter pelo menos o 0, né? E aí pode ter ou não uns na frente ou atrás, né? Bom, vamos agora falar, já que eu mostrei os símbolos, né, que a gente pode também denominar como operadores, né? Eu chamei aqui o estrela talvez de símbolo alguma vez, não lembro, mas para a gente não confundir, o símbolo a gente costuma falar que é o termo aqui de uma palavra, de uma linguagem, né? O 1, por exemplo, e o 0 são os símbolos. No caso do estrela aí, ele é um operador, tá bom? Então vamos falar sobre esses operadores, tá? A gente tem aí, né, por exemplo, a palavra que tem CC como subpalavra, né? Dado um alfabeto CD, tá? Pertencente a T, o conjunto de T aqui, que é um alfabeto CD, vamos montar, né, uma expressão onde aceita-se palavra que tem CC como subpalavra. Então a única restrição assemelha-se inclusive ao exemplo anterior, né, que tínhamos o 0 como uma subpalavra. Mas aí notem que a gente tem novos símbolos aqui, ou melhor, novos operadores e o uso de parênteses. Então a gente utiliza algumas operações para atender alguma regra. Nesse caso aqui, como a palavra deve ter pelo menos o CC, né, o símbolo C e C aqui, como subpalavra, então notem que o alfabeto é C e D. Logo, ele está dando a deixa de que antecedendo pode vir um C ou um D, bem como no final também pode vir um C ou um D. Então, até quando eu me expresso aqui falando C ou D, eu já estou usando inclusive, né, a leitura dessa notação aí do mais, que é justamente a ideia do ou mesmo, né? O operador mais aqui dá a ideia do ou mesmo, porque pode vir C ou D antes, né? E aí eu posso pôr o parêntese aqui
para indicar que o estrela está aplicado a ambos os símbolos. Então é imprescindível ter essa visibilidade. Eu tenho que indicar que o que está aqui dentro do parêntese está usando o operador estrela. Isso significa dizer que pode não vir nenhum C, nenhum D, ou podem vir cadeias de Cs e Ds aqui com várias combinações. Mesma coisa no final. Então, aqui garantiu essa restrição aqui da linguagem, que é ter CC como subpalavra, tá? Eu já dou esse spoiler ali para vocês terem uma noção, mas já a gente vai ver mais a fundo esses operadores e ver novos exemplos. Mas antes de dar continuidade, eu queria passar para vocês a definição formal sobre as expressões regulares. E aí é uma forma apenas da gente representar, formalmente falando, as expressões regulares. Então, seja, né, um símbolo aí somatório, a representação de um alfabeto, isso significa dizer que se o símbolo A pertence a esse símbolo que representa o alfabeto, que na notação de expressões regulares de fato representa um alfabeto, então quer dizer que A é uma expressão regular. Ué, professor, então quer dizer que apenas um símbolo já representa uma expressão? Já. Se ele pertence ao alfabeto, ele já é considerado uma expressão regular. No segundo ponto aí, diz o seguinte, que se lambda, né, esse símbolo aí é a palavra nula, então esse símbolo é uma expressão também regular, porque existe a possibilidade também de palavras nulas, ok? Agora deve-se ter um cuidado com a diferença entre o que é nulo e o que é vazio. É onde entra a terceira simbologia aqui, né, do conjunto vazio, que é o zero aí, né, o símbolo zero cortado, que a gente idealiza isso, que é o conjunto vazio. Então esse símbolo de fato também é uma expressão regular. No quarto, né, a gente inclusive, pessoal, costuma dizer que a definição das expressões regulares, né, a gente define como 5 tuplas. Né? Quem já conhece um pouco de banco de dados deve ter ouvido usar-se essa expressão tuplas, né, que representam linhas, instâncias. Então, representar formalmente a expressão regular é você pôr aqui, né, a simbologia que ela representa, né, diante das suas montagens, né? Então, na quarta tupla aqui, disse que se R1 e R2 são expressões regulares, então operações como R1 ou R2 e R1 e R2 são expressões regulares também. Lembrando que eu não estou dizendo mais e nem vezes, porque eu estou levando para o lado computacional, né? Eu estou lembrando de expressões lógicas. Então a gente tem aí, para quem já pagou alguma coisa relacionada, deve ter visto, sei lá, alguma disciplina com lógica, deve ter visto esses símbolos, né, representando até portas lógicas. Quem viu, né, deve lembrar dessa simbologia. E por fim, além desses operadores que eu mencionei, se R1 é uma expressão regular, então quer dizer que R1 estrela é uma expressão regular também, ok? Então toda essa simbologia faz parte da definição formal, né, das expressões regulares, né? A gente costuma dizer que é a 5 tupla, né? E aí representa por essa simbologia aí. Em alguns momentos a gente vai poder estar revendo isso, ok? Bom, e aí não confundir conjunto vazio, ok? Que é o seguinte, ó, é a expressão que representa a linguagem que não aceita nenhuma string, ok? É a expressão que representa a linguagem que não aceita nenhuma string, ou seja, um conjunto vazio que impossibilita a entrada de strings, né, de símbolos. Isso é totalmente diferente da expressão aqui usando o símbolo pertence, né? Ó,
Esse símbolo aí representa o seguinte: é a expressão que representa a linguagem que aceita apenas o string vazio, ok? Então há uma diferença, tá? O conjunto vazio ele não aceita nenhum string, e o símbolo aqui de pertence quer dizer que ele aceita apenas string vazio. O parênteses, né? Só algumas observações além dessa, né? O parênteses eles podem ser omitidos, não é obrigado o uso de parênteses. Se não estiverem presentes, a ordem de precedência é estrela, concatenação e união. Beleza, professor, mas você mencionou algumas vezes estrela, só que os outros operadores você se expressou como sendo o ou o i, não foi verdade? Mas é justamente, respectivamente, o que? O concatenação e a união. O mais e o vezes. Beleza? Então, estrela, concatenação e união. Ou seja, repetindo aqui, se eu não usar os parênteses, né? Se os parênteses forem omitidos na minha expressão regular, eu tenho que levar em consideração a ordem de precedência, né? Estrela, concatenação e união. Na prática, vocês vão ver isso aqui. Há uma distinção entre uma expressão regular R e a linguagem que ela descreve, tá? Existe uma distinção. Uma expressão regular R, ela é a expressão que representa, né, R especificamente, e a linguagem que ela descreve é o que ela pode estar aceitando, montando, certo? Então há uma diferençazinha aí. Definição. Vamos tentar aprimorar o que eu expliquei há pouco. Se R é uma expressão regular, então L de R, ou seja, a linguagem de R, é a linguagem que R representa, ou seja, descreve dentro, né, desse termo aí, ó. Se R é uma expressão regular, então L de R é a linguagem que representa, que R representa. Por exemplo, temos aqui, ó, a linguagem, né, ó, A ou B, tá? Que é igual a A ou B aqui. O que fica dentro do parêntese consiste na expressão regular, certo? Então, essa linguagem aqui tem como essa expressão a representação dela. Okay? É algo meio confuso, mas com o tempo, vendo alguns outros conceitos, vocês vão aprimorando isso, ok? Mas como são outros tipos de expressões que podem ser atribuídas aqui, então querendo dizer que muitas vezes uma linguagem ela pode ser representada por várias expressões, né? Em resumo. Bom, então eu já tinha dado os spoilers ali sobre operadores e nada mais adequado do que entrar a fundo sobre esse assunto, né? Mostrar a vocês na íntegra esses operadores. Então, deixa eu tirar isso aqui que está aparecendo esse... Então, beleza. Aqui, ó, por exemplo, união. A união ela tem uma representatividade, tá? O termo já por si só, né, já representa isso. Então, temos aqui, ó, L, aí temos 001 110 e M sendo E11 11110. Beleza. Vamos ter calma aqui e entender o seguinte. L é uma linguagem, M é outra linguagem. Essas são possíveis expressões, né? Ou melhor, palavras que elas aceitam, né? Mas o alfabeto que ela está levando em consideração é o alfabeto 01, ok? Então por isso tem algumas palavras aqui, né? Ó, 001 110. Esse apesar de estar um convencional,
ele está indicando justamente a string vazia que eu mencionei há pouco naquela hora, tá? Que eu mencionei num slide atrás. Nesse modo, o que é que acontece? A união desse conjunto dessa linguagem aqui com esse outro consiste no seguinte, ó, L união de M, eu vou ter 001,110, o símbolo de string vazio, dizendo que ele aceita string vazio, e o 11, né? Aí você pode estar se perguntando, professor, agora tem um detalhe. A gente tem uma quantidade de ocorrências menor aí após a união. Símbolos iguais, onde há redundância, não se repete, então a gente elimina, ó. 110, 110, então a gente não replica, a gente põe ele, tá? Então, como é que eu represento isso, né, com uma expressão lógica, usando os operadores que eu tenho à disposição? Nesse caso, o operador mais, ele é o símbolo de união, né? Ele é o símbolo de união. E a ideia é também da leitura do ou, né? Então, beleza. Eu acho até que eu me equivoquei. Eu acho que aqui atrás eu tinha chamado esse carinha aqui de concatenação, né? E o vezes de união, tá? Se for isso, então, corrigindo aqui, né? Retomando aqui, a união é o mais, beleza? A expressão básica A representa a linguagem A e a expressão básica B representa a linguagem B. Logo, a expressão A ou B representa a linguagem, ó. Isso aqui são a representação dessa linguagem aqui, A, B, certo? Então, o operador de união é esse. Poxa, todos vão estar assim, eu acho. Bom, galera, então aqui na concatenação a gente já tem um símbolo de multiplicação, certo? Concatenar, a gente já tem uma lógica diferenciada, né? Enquanto no caso anterior ali eu uni, né, os termos seguindo algumas restrições, aqui eu vou concatenar, certo? Então a concatenação é justamente eu pegar esse símbolo aqui com algum símbolo daqui, esse daqui com algum daqui e por aí vai, ok? Eu tenho que ir concatenando, não é união. A união eu gero um novo conjunto, né? A concatenação é diferente, é igual quando a gente programa usando ali caracteres e a gente concatena duas strings, a gente tem de fato a junção delas ali, né? Não é como a união. A gente tem aqui uma junção com a concatenação. A simbologia, né? O L vezes, né, M, ou L e M. Então, isso aqui é um ponto, tá? Talvez esteja ruim de vocês enxergarem, mas o operador é um ponto. Então, pode ser omitido esse ponto, né? A ideia de multiplicação, inclusive, né? A gente omite às vezes e reconhece uma multiplicação entre L e M, onde o resultado dessa concatenação entre L e M se dá do novo conjunto, ó, 001, que nós já temos aqui, e aí 00111, olha só, ele pega esse camarada, põe aqui, depois concatena ele ao que vem aqui à frente, tá? Na verdade, ele concatenou aqui, como aqui é string vazia, ó, ele repetiu, né? 001. 001 com 11, então ficou 00111. 001 com 110, tá aqui, ó, 001 com 110. Feito isso, ele vai para o próximo termo, 110, pois aqui, porque 110 com string vazia, 110. 110 com 11 dá 11011.
E por fim, esse 0 concatenado a esse 0. Beleza? Muito simples, né, pessoal? Então, detalhe, há uma diferença entre L e M e L. Vocês veem pela sequência que vai ser diferente. Então, são expressões diferentes, ok? O operador é o ponto, só para relembrar. Então, a expressão regular A e B, ou A e B sem o ponto, né, representa que linguagem? As expressões básicas A e B representam o conjunto A e o conjunto B. Logo, concluímos que a expressão dada representa o conjunto AB, né, que é a possibilidade de várias, né, cadeias aí de caracteres com essas concatenações aí. Beleza, então a gente pode começar a brincar, já que a gente já conheceu a união e a concatenação. Então vamos imaginar quais palavras a expressão A ou B e C representa. Na expressão dada, temos uma união de A e B, que representa o conjunto A e B. A ou B, na verdade, né? Se for fazer a leitura aqui ao pé da letra, né? Em seguida, concatenada a ou B, temos a expressão C, que representa o conjunto de C. Então, o resultado da concatenação, que é de A ou B e C, dá a linguagem aqui, ó, ACBC, que é a resposta esperada. ACBC. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ora, eu tenho aqui um conjunto possível diante dessa expressão. A gente não tem aqui A ou B. Então, num primeiro termo, imagine que veio A. Então, nós temos A e C. Não é assim que a gente viu aqui a concatenação? Esse com esse com esse, né? Na verdade, teria aqui de fora para dentro, né? Ó. Então, temos AC e BC. Simples assim, que é a resposta esperada. E o estrela, que eu tenho mencionado algumas vezes, é o fechamento de Kleene também, como é conhecido. Então, eu já tinha dado, né, uma explicação preliminar a vocês. Acredito que deu para entender, mas aqui reforço. Olha só. A linguagem L aqui, ó, de um conjunto, de um alfabeto 0011. Lembrando o seguinte, pessoal, às vezes o pessoal confunde muito essa representatividade. Essa linguagem aqui, que tem disponível o conjunto 0011, significa dizer que as palavras que podem ser montadas com essa linguagem devem respeitar essa simbologia. Essa simbologia, gente, significa o quê? 00 é um símbolo e 11 é outro símbolo. Se vocês observarem aqui mesmo, ó, as palavras geradas aqui, você não vai ver um 0 isolado ou um 1 isolado. Não, porque são pares de 0 e pares de 1, tá? E aí, o fechamento de Kleene significa o seguinte, que é o L estrela, né? Significa dizer que, para essa linguagem, ele pode aceitar uma string vazia, que é não vir nada, ou a combinação 0011, ou a combinação 001100, ou a combinação 11110011 e infinitas combinações, porque isso é a característica do fechamento de Kleene. Ou não recebe-se nenhum símbolo, ou recebe-se infinitas combinações, infinitos novas palavras, né? Bom, então aqui mostra, né, exatamente a sua notação, né, ó. Aqui é a expressão da linguagem aqui, ó, é estrela, né?
que é igual se ele tivesse também aqui entre parênteses e estrela, né? Que ia pegar todo o seu conjunto aqui, como foi feito nessa parte. Bom, então eu já expliquei, mas aqui ainda tem um reforço, né? A ideia é de que para formar o fechamento de clean podemos usar nenhuma cadeia de L, ou seja, string vazia, né? A possibilidade de um string vazia, ou cadeias individuais de L, que dá o próprio conjunto L, ou cadeias de L concatenadas aos pares. Aqui a gente teve, deixa eu ver, concatenação, né? Ó, tá vendo? Ou cadeias de L concatenadas de 3 em 3 pares, né? Aliás, de 3 em 3, ou seja, L vezes L vezes L. E por aí vai, tá? Então, esse é o operador fechamento de clean, né? Poxa, deixa eu tirar isso aqui, tá em todos, é uma pena. Bom, beleza, então, mais aqui sobre fechamento de clean, ó, um exemplo. A expressão 0 ou 01 estrela, que linguagem representa? Veja que a expressão interna representa aqui, ó, 0 ou 01, representa esse conjunto aqui, 0 ou 01. Ah, professor, tá difícil. Poxa, 0 concatenado a 1, né, ó, aqui não tem o vezes, né? Não tem o vezes, é omitido. Mas 0 concatenado a 1 não é 01? Aqui não tem concatenação algum, é 0. E tem o mais, né, que representa o ou união. Então, aqui eu já tenho a representação desse conjunto. É 0 ou 01. São os possíveis símbolos utilizados para a montagem de palavras, né, com essa linguagem. Então, dada essa linguagem que eu chamo de M, nesse exemplo, eu tenho os possíveis símbolos, né? 0 e 01. Eu disse A porque na minha cabeça veio para explicar a vocês a lembrança do alfabeto, né? A, B, C. Né? Então a gente tem ali A, B, C, D, F, os símbolos disponíveis para a gente montar as palavras. Nesse caso aqui, a gente não tem uma quantidade como de A a Z, a gente tem só de 0 a 01. Então, esses dois símbolos vão montar nossas palavras. Assim como a gente monta com o alfabeto tradicional, né? Com as letras ali que a gente usa no português, por exemplo. Bom, então, aqui a gente tem a linguagem, certo? Que é o conjunto. Notem que se vocês olharem a quantidade de linhas, eu tenho as 5 tuplas de uma representação formal dessa expressão. Eu digo que ela pertence a uma linguagem que contempla o conjunto 0,01, contempla a possibilidade de um conjunto vazio, por isso que tem o E aqui, o que representa string vazia. Eu disse conjunto, mas na verdade é uma estrela, né? Um string vazio. Por quê? Porque toda a expressão está para estrela, está para fechamento de clean. Então ele pode vir várias combinações dessas aqui ou nenhuma. Então, ó, fechamento de clean pode representar uma string vazia. O M1 aqui está representando o seu conjunto normal mesmo, do alfabeto aqui. Já o M2 representando a união, né? Deixa eu ver. Aliás, desculpa, ó, a união não. Me equivoquei aqui, ó, a união não. A concatenação, né? Ó, 0 vezes 0. 0 01, 01, 0 e 01, 0 e 1, 0.
Aliás, 0, 1, 0, tá vendo? E por aí vai. Já o M3, que é formado pela concatenação de cadeias de L aqui, ó. Aqui, gente, eu fiz o seguinte. Aqui ele montou quantidade, porque aqui, lembrando que aqui, ó, ele tá para estrela, então pode ser N combinações, gente, infinitas combinações. Então, por exemplo, aqui ele repetiu, não foi nem calculando, tá? Eu até misturei aqui, desculpem. Voltando aqui, é somente representando, tudo bem, a concatenação, só que, né, com o próprio símbolo aqui, ó, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 e o 0, 1, tá vendo? O 0, 1 ou o 0 e por aí vai. Então são infinitas combinações. E o M3 ele está mostrando uma outra forma de concatenação. Ele está mostrando, pegando um símbolo desse com esse, né? Por exemplo, por pares. Então 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E por aí vai, né? Uma outra forma de concatenar, tá? Então é só representando essas possibilidades. Já que aqui está nesse formato, tá? Vale salientar isso, graças a esse formato aqui. E aqui tem só mostrando também, né? Ó, uma expressão aqui unida a essa, a essa. Na verdade, um conjunto unido a esse, a esse, a esse. Então, a gente tem, né, o clean, fechamento de clean, dessa forma. O L0 que dá a ideia de um conjunto vazio, L1 que dá a ideia do alfabeto, unido ao L2 que já dá uma forma de concatenação, outra forma no L3, outra forma no L4 e assim por diante. Bom, então, ainda sobre operadores, né? Seja R uma expressão, concatenação sucessiva, R estrela, dá a ideia de 0 ou mais repetições de R, certo? É uma concatenação sucessiva, o sigma proporciona isso. Como assim? Pronto, se estava confuso para vocês aqui, para a gente não seguir em pares ou coisa do tipo, é porque o estrela ele dá essa possibilidade de você concatenar o símbolo até com ele mesmo. É tanto que nesse primeiro momento o 0 ele é como se fosse o 0 concatenado com ele mesmo. Por isso que a gente diz aqui, ó, concatenação sucessiva, dá a ideia de 0 ou mais repetições de R. Então, aqui foram repetições de quê? De zeros. Eu posso repetir zeros infinitas vezes aqui. Por isso que eu não tenho restrição nenhuma. Do mesmo jeito que eu posso repetir o 0, 1 aqui. Em vários momentos eu tenho aqui, ó, 0, 1, 0, 1, tá vendo? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, é isso. Bom, denota também a linguagem de LR estrela palavras formadas pela concatenação de 0 ou mais palavras de R. Então, nesse caso aqui, parece muito com o que a gente viu aqui, que é a ideia de você ter, né, essa expressão aqui dentro elevada à estrela, que é justamente palavras formadas pela concatenação de 0, por quê? Porque pode ter string vazia ou mais palavras, né, de L, de R. E aqui um exemplo, né, ó, denotacional aqui do símbolo A estrela. Então aquilo que eu falei há pouco aqui da concatenação sucessiva. Pode ser string vazia, ou seja, nada. E aí pode ser o próprio A, pode ser AA, pode ser A 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e por aí vai. Concatenação sucessiva. Já quando há palavras, né, mesmo eu não estando com o parêntese aqui, pessoal, eu disse a vocês que poderia omitir, né? Então, se eu fosse trabalhar a resolução dessa expressão, começaria pela sigma, né? Sigma não sei porque eu estou falando só sigma, fechamento de clean. E aí nesse fechamento de clean a gente teria já essa outra possibilidade, que é o que? Pode ter só o A, poderia ter também só o B, poderia ter AB,
ABB, ABBB e por aí vai, ok? Infinitas concatenações também, tá? Seja R uma expressão regular, então ao conjunto de palavras denotado por R dá-se o nome da linguagem gerada por R. Ou linguagem, né, gera R ou L de R, né, como a gente já vinha chamando. A mesma ideia da linguagem aceita nos autômatos. Então, se eu tenho essa denominação, dando a ideia de que, né, foi aceita, né? Ó, seja R uma expressão regular, então o seu conjunto de palavras são justamente as palavras que são aceitas por essa expressão, certo? Por exemplo, essa é a expressão e esse é o conjunto possível de palavras que ela aceita. Em resumo, é isso. Bom, então mais alguns exemplos aqui, ó. Todas as palavras sobre T. Sobre T, AB, ou seja, aqui é uma linguagem, tá? Todas as palavras sobre o conjunto de T aqui. Muito simples. A ou B, porque pode vir um ou outro, estrela. Somente isso. Eu, particularmente, pessoal, gosto de usar os parênteses porque fica melhor a legibilidade e a gente vê que prioriza o interno. Então, ele está englobando o A ou B, né? A ou B. Então, pode vir esse ou pode vir esse, nenhuma vez ou várias vezes, né? Ou combinados um com o outro, né? Unidos, né? Palavras que terminam com AA ou BB. Olha só, palavras que terminam indica que são palavras que qualquer palavra que a terminação seja AA ou BB. Isso implica dizer que pode ter um A na frente, pode ter um B na frente, pode ter um A e um B na frente, pode ter só um B, pode ter só um A na frente, pode não ter nenhum deles. Então, para isso, eu uso A ou B estrela. Pode vir nada ou qualquer combinação entre A e B. Já na sequência, eu tenho AA ou BB, porque é justamente o que determina aqui, palavras que terminam com AA ou BB. Muito simples. Aqui é só a ordem de precedência, de resolução. A gente começa tentando testar já a estrela, depois vai para o ponto, depois vai para o mais aqui, né? Ou seja, estrela, concatenação e união. Aqui tem um exemplo, ó. Notem que a ordem de precedência, olha o conjunto que está sendo gerado aqui. 1 veio aqui na frente. 0 veio aqui na frente. Beleza. Aí agora o que é que aconteceu? Ele está segurando o 1, ó, sempre em todos, porque o 1 está trabalhando aqui como prefixo. É como se fosse a restrição dessa linguagem dissesse o seguinte: qualquer palavra iniciada com 1. É essa linguagem. Então, diante de um alfabeto 0 e 1, qualquer linguagem começada com 1, ele vai ter o quê? 0 estrela. Porque o que vai alterar agora nessa demanda aqui vai ser só o 0. Tá vendo? Ó? 0 estrela. O 1 e o 1 aqui é a concatenação, que é 1 vezes 1. Ele representa aqui já esse símbolo mesmo, e ele vai só ampliando a quantidade de zeros. Pode não vir nenhum zero, pode vir um 0, pode vir 2, pode vir 3, infinita possibilidade. Logo, essa expressão, né,
segue essa... Se a gente for usar o parênteses, né? Seguiria essa ordem aqui de precedência, ok? Beleza, e aí então, para a gente entender também, ó, aqui eu teria o quê? O 0 estrela aqui, ó, tá vendo? Aí para fora, aqui para fora, quer dizer, dessa expressão aqui a gente teria o 0 elevado à estrela. A gente sempre põe em evidência, digamos assim, né? Sempre prioriza, né? O sigma. E aí iríamos solucionar seguindo a ordem que é o quê? Estrela, ponto e o mais. Então, estrela, os pontos, né? Os pontos aqui. Aí o resultado desse seria a união. Prática. O conjunto de todas as cadeias de zeros e uns com exatamente 3 símbolos. Então agora vai ser só exemplos práticos, tá? De novo, o conjunto de todas as cadeias de zeros e uns com exatamente 3 símbolos. Repito. Conjunto de todas as cadeias de zeros e uns com exatamente 3 símbolos. Como ele está dando exatidão na quantidade de símbolos, eu não tenho uma infinidade, eu tenho um limite, eu tenho uma finidade, né? Não sei nem se essas expressões existem, tá, gente? Mas eu quis dizer o seguinte, que ele já não está dando a ideia de infinito, ele está dando a ideia de finita, que pode apenas 3 símbolos. Então, ó, o conjunto de todas as cadeias montadas por zeros e uns, então é um alfabeto 0 e 1, com exatamente 3 símbolos. Então, são apenas 3 símbolos. Então, 0 ou 1, 0 ou 1 e 0 ou 1. O professor poderia ter estrela aqui em algum desses? Não. Por que não poderia? Quando eu ponho estrela, ele vai dar a possibilidade, né, de você aumentar novas cadeias aqui, né? Ampliar aqui com mais símbolos, mas aqui ele está dizendo que é com exatamente 3 símbolos dentre esses dois aqui, dentre esses 3, né, parênteses aqui, ó, pares de parênteses, né? Então vai ser 0 ou 1, vai resultar em um símbolo, 0 ou 1 vai resultar em outro símbolo, 0 ou 1 vai resultar em outro símbolo. Então 3. Um outro exemplo, ó, o conjunto de cadeias de zeros e uns contendo pelo menos um símbolo zero. Quando ele diz contendo pelo menos um símbolo zero, ele está garantindo que em todos vai ter que ter um zero na frente. Ó, o conjunto de cadeias de zeros e uns contendo pelo menos um símbolo zero. Certo? Então como é que pode ser montado isso? Ó, conjunto de cadeias de zeros e uns, certo? Contendo pelo menos um símbolo zero. Então, temos aqui sempre o zero, né? Pronto, então o que é idealizado aqui, ó? Que nesse ponto ele pode vir um zero na frente. Vendo? Conjunto de cadeia de caracteres de zeros e uns contendo pelo menos um símbolo zero. Então... agora chegou, gente. Desculpa o delay aí que deu. Mas, ó, muito ligado nós temos que ficar na ideia do ou, certo? Que é o seguinte. Aqui ele tem pelo menos um zero para possibilidades com o zero sendo prefixo. Beleza? Ou seja, o zero vindo na frente. Então aqui eu garanti... nessa possibilidade, lembrando que ele tem que ter pelo menos um zero em qualquer possibilidade, certo? Eu estou testando a primeira possibilidade, que é ele vir no início, certo? Então o zero vindo no início, beleza, mas eu gostaria de possibilitar dele vir na sequência, não antes de um 0 ou 1, e sim depois de um 0 ou 1. Então, ó, ou 0 ou 1 estrela 0. Porque aqui vai vir qualquer 0 ou qualquer 1, quaisquer quantidades, e o 0 na sequência. Ou
ainda se eu quiser que o zero venha como uma subpalavra. Se eu quiser que o zero venha como uma palavra que vai estar no meio. Então eu vou pegar esse cara, que é o 0 ou 1 estrela, ponho o 0 no meio, 0 ou 1 estrela. Então aqui vai poder vir N combinações de zeros e uns aqui, inclusive nada, né? O 0 e combinações de zeros ou 1, inclusive nada. Beleza? Então isso garante que contendo pelo menos um símbolo 0 aqui, como prefixo, como sufixo e como subpalavra. Forneça uma descrição em português da expressão. Olha só, eu já vou ler já de fato a descrição em português para essa expressão. O conjunto de todas as cadeias de zeros e uns, representando nessa parte aqui, graças ao 0 ou 1 estrela. Conjunto de todas as cadeias de zeros e uns que contém 1, 0, 1 como subcadeia ou subpalavra. Porque aqui já tem também o conjunto de todas as palavras, todas as cadeias, né? 0 ou 1, tá vendo? Como sufixo aqui como prefixo e aqui como subpalavra. Então é exatamente o que ocorre. O conjunto de todas as cadeias de zeros e uns que contém 101, ou seja, 101 como subcadeia, subpalavra. Só mais detalhes aqui, numa tabelinha que facilita a interpretação para vocês. Temos a expressão regular e na direita a linguagem que ela representa. Essa linguagem que ela representa, pessoal, assemelha-se à descrição em português que a gente dá, viu? Então é basicamente o que? Expressão regular a consiste o que? A linguagem que ela representa? Somente a palavra a, porque não tem nenhuma restrição aqui. Agora, quando eu tenho BA estrela, eu tenho o seguinte: todas as palavras que iniciam por B, seguido por 0, 1 ou mais as. Como assim 0 as? Não é um A estrela? Pode não vir nenhum A, que é a representação de uma string vazia, né? Então, todas as palavras que iniciem por B, seguido por 0, 1 ou mais símbolos de A, certo? É isso aqui, B e A estrela. E esse outro aqui, a gente já fez exemplos aqui várias vezes nesse esquema. Temos uma subpalavra, que é o AA. Todas as palavras contendo A como subpalavra. Olha aqui, A ou B. Levando em consideração o alfabeto AB, tá? Esse conjunto aqui. Então, olha que interessante. A ou B depois, nenhuma ou infinitas combinações, tal. O AA aqui que é a subpalavra, é praticamente imutável, né? E aqui, todas as palavras contendo exatamente 2 Bs. Olha que interessante. Eu tenho um A estrela, o que implica dizer que pode vir nenhum A, e pode vir um A, como pode vir pares de A em triplos aí, sei lá, várias combinações. Já o B que está aqui, ele não tem uma estrela, ele tem uma concatenação, né? B, A. Então ele vai, né, ser concatenado ao símbolo A que está aqui na sequência. Que possivelmente pode não vir nada ou pode vir outros As. E aí na sequência tem um outro B, para garantir que seja exatamente 2 Bs. Mas após esse B, tem um A estrela, que vai dar a mesma ideia anterior, de 0, 1 ou mais As repetidos aqui. Mas o que a gente leva em consideração é que o B não se repete, apenas esse e esse vão aparecer garantindo essa restrição. E esse outro aqui é o seguinte: todas as palavras que terminam com AA ou BB. Que terminam com AA ou BB. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Quando disser assim, todas as palavras,
você já tem na cabeça que vai usar o estrela. Se o seu alfabeto tem mais de um símbolo, você vai ter que pôr todos eles dentro do parêntese, melhor, né, para ficar mais interpretável, e elevar a estrela. Então, ó, todas as palavras que terminam com AA ou BB. Beleza. Qual é o alfabeto que a gente está trabalhando? É o alfabeto AB. Então, a gente monta palavras com A ou com B. Então, eu tenho que dizer aqui no início que é A ou B estrela. E aí, para garantir que seja o final terminado por AA ou BB, eu ponho aqui AA ou BB sem elevar a estrela. Porque aí ele vai ser sempre a terminação ou o AA ou o BB. E jamais haverá, né, mais símbolos aí gerados de forma concatenada, por exemplo. Agora o alfabeto 0 e 1. Essa expressão aqui, ó, todas as cadeias não terminadas em 1, 0. Olha que interessante. Para garantir isso, eu botei todas as cadeias, ó, 0 ou 1 estrela. Lembrem-se disso. Para garantir todas as possibilidades, eu ponho o meu alfabeto aqui, ou, né, ó, os meus símbolos possíveis, 0 ou 1 estrela. Eu já estou garantindo possibilidade de todas as palavras que se combinam com esses dois símbolos. Só que aí eu tenho agora uma concatenação com essa galera aqui, que a gente omite, né, o pontinho, mas é como se tivesse um vezes. Então, já aqui eu vou permitir o quê? Que o final seja, ó, aliás, menos 10, que seja qualquer número menos 1, 0, 10 não, 1, 0. Então olha o que é que eu fiz, 0, 0 ou 0, 1 ou 1, 1. Então eu fiz quase todas as possibilidades, omiti essa, que é a única que eu não quero, né? Aliás, que garante aqui que vão ser apresentadas só palavras, só aceita palavras que não terminam com 1, 0. Essa é a garantia, certo? Porque não tem 1, 0 aqui, termina-se em 0, 0 ou 0, 1 ou 1, 1. Não há outras possibilidades, beleza? Para que fique melhor o entendimento, tá? Não sei se vocês estão entendendo bem, sacando bem, mas ó, por exemplo, vou fazer alguns exemplos que são aceitos aqui e que não são aceitos. Essa palavra aqui, ó, 0, 0. Ela é aceita ou não aceita nessa regra? Nessa expressão. Ela é aceita. Por quê? O sufixo aqui 00 está entre as possibilidades. 00 ou 01 ou 11. Ah, professor, mas a parte daqui da frente. Se ele está com o fechamento de clean aqui, com a estrela, pode ser que não venha nada, string vazia. Então, ó, string vazia, 00. Beleza? Ah, mas poderia ter vindo 1, 0 na frente? Poderia. Poderia ter vindo 1? Poderia. Poderia ter vindo várias sequências de 1s e 0 intercalados? Poderia. O importante é que o 00 no final é garantido. Ou seja, poderia ser também ou 11 ou 01, né? Todas essas palavras são aceitas. Mas 10 não vai ser aceito. Beleza? Por quê? Porque eu não tenho essa possibilidade aqui. Eu tenho 00 ou 01 ou 11. Então é assim que a gente testa, tá? Então, ó, todas as cadeias terminadas em 11, muito fácil, ó. Fechamento de clean aqui para 0 ou 1. E aí o 11 como sufixo aí, né? Todas as cadeias cujo terceiro símbolo é 1, né? Ó, é 1. Todas as cadeias cujo terceiro símbolo é 1. Olha que interessante, para eu garantir que ficasse 1 aqui, né, como sendo o terceiro símbolo. Ele não disse nada do que poderia vir antes. Ele só disse que o terceiro símbolo teria que ser 1. Então, a gente põe 0 ou 1 aqui, é o primeiro símbolo. 0 ou 1 aqui é o segundo. E 1 concatenado aqui é o terceiro símbolo.
garantimos aqui que 1 isoladamente sem ou e sem estar com fechamento de clean aqui, ele é o terceiro símbolo de fato. E aí, como são todas as cadeias, então se eu já possibilitei ou 0 ou 1 aqui, né, nesses dois momentos, eu vou botar uma estrela para esse outro último aqui, ó, o 0 ou 1 estrela. Porque aí vai garantir que o que venha depois, né, do terceiro símbolo possa ser qualquer valor aí. Bom, e aqui temos também, ó, 0 estrela, 1 estrela. Significa todas as cadeias que possuem uma quantidade qualquer de zeros e depois uma quantidade qualquer de uns. 0, inclusive nenhum de cada, tá? Pode ser nenhum de... uma palavra com ambos os símbolos com string vazia. Pode ser 0, pode ser 0, 0, 0, pode ser 1, pode ser 1, 1, tudo concatenado. Então, aqui, né, de fato, varia. O que não vai ocorrer é você ter um 1 na frente e um 0 atrás, porque a sequência está aqui bem definida, o 0 na frente e 1 depois. Não estamos usando um ou, né, o que possibilitaria um ou outro. A gente está garantindo que poderia ser mais específico aqui essa linguagem representada. Eu poderia dizer o seguinte: garanta quantidades infinitas possíveis de cadeias aí de zeros seguidas, né, da mesma possibilidade para cadeias com o símbolo 1. E aí, pessoal, eu tenho aqui outros exemplos que eu vou deixar para vocês estarem olhando aí quando estiverem assistindo o vídeo com calma, tá? Que é, ó, 0 estrela, 1, 0 estrela. Tem exatamente um 1, né? Ó, tem apenas esse 1, tá? Essa linguagem é representada dessa forma. Tem exatamente um 1 por quê? Porque esse 1 ele não é omitido, né? Mas aí quando eu uso aqui, ó, tem ao menos um 1. Como assim tem ao menos um 1? Ou seja, é porque ele tem que ter pelo menos um 1, ou pode ter, né, até mais, já que a gente está usando aqui a possibilidade de novos conjuntos, né, ó. De fato, ó, aqui, gente, lembrem-se que representa o conjunto, tá? Então, se eu tenho um conjunto estrela aqui, né, da linguagem que é representado pelo símbolo 1, então eu posso ter, ó, eu tenho que ter pelo menos um 1. Eu estou garantindo aqui que eu devo ter pelo menos um 1. Aqui eu garanti que tem exatamente um 1, porque os demais são 0. Então, com o símbolo aqui do conjunto, os demais são 1, né? Se fosse um alfabeto que fosse 0 e 1, então possibilitaria até vir 0 também, ou 1. Gente, eu viajei aqui, pessoal. Na verdade é o seguinte, a simbologia aqui, a gente não deve nem levar o pé da letra. Aqui ele está representando um alfabeto mesmo. Então, nesse caso aqui, esse símbolo ele pode representar, né, pode ser o próprio símbolo aqui do alfabeto, ok? Mas aí ele tem que ter ao menos um 1. E aí ele pode ter, por exemplo, não sei se vocês estão me entendendo aqui, deixa eu ver. Posso até estar equivocado também, mas eu acredito que seja basicamente isso aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aí essa fonte. É isso aqui, ó. Tem ao menos um 1. Então ele pode ter assim, ó, por exemplo. Opa! Ele pode ter, por exemplo, aqui, ó, vários símbolos desse, mas tendo pelo menos o 1 aqui, e vários símbolos desse aqui na frente também, ou inclusive nenhum na frente aqui e nenhum até antes, e nenhum até antes também, já que é o estrela. O estrela pode vir nenhum ou N possibilidades, tá? Então é isso.
Aqui esse símbolo ele vem em pares, tá vendo? Ó, ele é sempre em pares. Então se eu for montar um conjunto possível com essa simbologia, eu só vou poder montar assim de 2 em 2. Por exemplo, ó, isso é uma palavra, inclusive nenhum, né? Já que é estrela, ó, pode não vir nenhum, pode vir assim, ó, de par em par, certo? Como pode ser também de trio em trio, né? Ó, se eu tiver aqui, assim, pode ser, que é esse caso aqui, né? Pode não vir nenhum, como pode vir alguns aqui, ó, de 3 em 3, né? Beleza? E aqui o ou. O ou é muito simples, ó. 0, 1 ou 1, 0. Então esse é o conjunto possível. E aqui, ó, que começa e termina com o mesmo símbolo. Vamos lá, que começa e termina com o mesmo símbolo. Ah, tá. Olha só. Aqui temos vários ous, né? Ó, então, ó, 0, e aí esse símbolo nenhuma ou várias vezes, 0. Então aqui eu possibilitei garantir o quê? Começou com 0 e terminou com 0. Ou, se ele começar com 1, terminar com 1. Ou 0 ou 1, né? Representando também se não vier nada e ele ser o próprio 0 ou o próprio 1, tá? E aqui tem mais exemplos aqui, né? Ó, 0. Ah, lembrando, gente, ó, outra notação, tá? Não se resume à ideia do que a gente usou aqui, por exemplo, do mais, tá? A gente pode ter também o barra, que é a mesma coisa do ou. 0 ou 1. Aqui é 0 e 1, tá vendo? Ó, 0 e 1. O 0 e 1 é o próprio símbolo aqui. 0 estrela, então, ó, só reforçando o que vocês já viram, né? 0, 0 estrela, porque aqui é o seguinte, aqui é como se fosse sempre somando 1, né? Ó, 0, aí 0, 0, 0, 0, 0, né? Porque tem um 0 na frente e essa possibilidade atrás, né? 0 ou 1 estrela, então eles todos estão aqui no parênteses, né? Então significa dizer que pode vir um 0 ou um 1. Na verdade não pode vir nenhum dos dois, e aí pode vir um 0 ou 1, ou 0 e 1, ou 1 e 0, e por aí vai. E esse aqui, ó, indica também o seguinte: pode não vir nada para nenhum, então pode vir string vazia, né? Porque os três estão com estrela, tá vendo? Os três símbolos. E aí depois pode vir um 0, pode vir um 1 ou pode vir um 2. Como pode vir a combinação do 0 com o 1, do 0 com o 2, do 1 com o 2, do 0 com o 0 e por aí vai, N também possibilidades, beleza? Bom, gente, então eu vou parar por aqui, mostrei bastantes exemplos, vou propor uma atividadezinha prática para a gente compor a parte de fixação aqui, né, do que a gente aprendeu hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo por e-mail. Na próxima aula a gente já começa a falar, a gente encerra esse ciclo da parte inicial sobre linguagem de programação, onde a gente trabalhou mais essa parte de compiladores, e aí na próxima aula a gente começa a trabalhar sobre paradigmas, né? A gente vai ver 2 paradigmas na disciplina e o primeiro é o funcional. Então a gente vai estar aprendendo alguns conceitos e na sequência um pouco sobre a linguagem Haskell, que é uma linguagem puramente funcional, ok? Então, obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.